Vamos lá, então, dando sequência à análise do crime de roubo, vista a fotografia, partimos para a análise dos elementos que o compõem. Pois muito bem, pessoal. Primeira coisa que a gente vai falar, antes mesmo de tratar do objeto jurídico que protege, que é protegido, através dessa conduta incriminada pelo Código Penal no artigo 157, a gente vai falar do conceito. Porque, como vocês podem perceber, o crime de roubo ele é praticamente igual ao crime de furto, com uma única distinção, qual seja o meio de execução, né? No roubo, nós temos a maneira de executar é mediante violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Então, a violência ela é compreendida como a vis absoluta, a vis corporalis, ou seja, alguma conduta, algum esforço físico que é feito sobre a vítima. Então aqui a gente tem muitos exemplos, né? A gente chama essa violência aí de violência própria ou propriamente dita, tá? E aí entra soco, canivetada, pontapé, empurrão, dar uma facada na vítima, dar um tiro na vítima, dar uma tranca na vítima, né? Qualquer forma de violência física, tá? Violência própria. Muito bem. A grave ameaça, a vis relativa, a vis compulsória, que a doutrina chama, aí é o seguinte, é uma promessa de um mal grave e iminente. Essa grave ameaça ela é compreendida como qualquer coisa, qualquer forma de execução que gere intimidação na vítima. Então, para a gente saber se houve ou não uma grave ameaça, a gente tem que analisar e ver no contexto do fato concreto se a vítima se sentiu intimidada a ponto de se desfazer dos seus bens, tá? E se a vítima se sentiu intimidada, a grave ameaça, foi considerada uma conduta de sucesso. Então, vamos dar um exemplo aqui, É um assaltante que chega, um autor do crime de roubo que chega numa loja, tá? E diz, anuncia, isso é um assalto, mão na cabeça, né? Põe tudo para dentro da sacola. Ele pode não ter arma de fogo nenhuma consigo, ou pode ter até mesmo uma arma de brinquedo consigo. Pense, o autor do crime tá lá com uma arma de brinquedo, tá? Apontando para a vítima. Eu sou a vítima, o autor do crime aqui com uma arma de brinquedo apontada para mim, tá? Na próxima eu vou gravar com uma arma de brinquedo que eu tenho em casa. Mas vamos lá, tá? Eu, vítima, vou olhar para essa arma de brinquedo. Claro que estou falando de um simulacro de arma de fogo, né? Não estou falando de uma arma de brinquedo de plástico colorida, por favor, tá? Eu, vítima, vou olhar para essa arma de brinquedo e vou dizer, mas senhor assaltante, eu tô vendo aqui, tô achando que essa tua arma é um simulacro, tô achando que é uma arma de brinquedo. Eu não vou fazer isso, né? Então, se esse simulacro de arma de fogo for suficientemente intimidador para que eu, vítima, me sinta constrangida, serviu como ameaça grave para a prática do crime de roubo, tá? Então é isso, pode ser palavras, podem ser gestos, pode ser uma simulação de um porte de arma de fogo. Eu posso ter, sabe quando chegam nos locais, assim, com aquele moletom, o autor do crime com uma touca, um moletom, como se tivesse um volume por baixo da blusa? Aí é um assalto, anuncia o assalto. A vítima não vai olhar, não vai perguntar, ergue o moletom para ver se tem arma aí embaixo, né? Esse volume na roupa foi suficiente para configurar a grave ameaça para fins do crime de roubo, tá? Então é isso. O que importa, pessoal, é o temor incutido na vítima para que ela não esboce uma reação, ok? Isso é a grave ameaça. Respondendo, então, uma pergunta que pode vir na cabeça de vocês aí nesse momento. A arma de brinquedo é considerada grave ameaça? Sim, com certeza absoluta, tá? Outra questão aqui, no caput do artigo vai falar que, vamos voltar aí para o caput, o crime pode ser cometido mediante violência à pessoa, a gente já falou, violência física, violência própria, mediante grave ameaça, que já vimos no que consiste, e além disso vai dizer assim o artigo, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido a impossibilidade de resistência, depois de fazer com que a vítima não possa resistir ao autor do crime. O que significa isso? É uma forma de violência denominada violência imprópria. É uma forma de tirar a vítima da ação dela, retirar da vítima a capacidade de reação dela.
Então, violência imprópria, um exemplo bem clássico que a doutrina aponta é o chamado Boa Noite Cinderela. O autor do crime embriaga ou dopa, né, a vítima, dá um sedativo para a vítima, e a vítima dessa forma não vai poder reagir à investida do autor do crime, tá? Algum tempo atrás teve uma reportagem aí num desses noticiários que gravava uma câmera de monitoramento numa cidade, mostrava a câmera de monitoramento numa cidade e tinha lá assim, ó, a cena era a seguinte, era uma pessoa, um senhor, um homem, sentado num banco de praça, assim, e aí chegavam duas meninas com roupas sumárias, né, as populares profissionais do sexo, né, e elas chegavam perto dele e né, ofereciam bebida, né, e mostravam o corpo e tudo mais. E aí esse homem aceitava a bebida e mostrava bem certinho na câmera de vídeo monitoramento que enquanto ele bebia de uma, a outra colocava um Boa Noite Cinderela, um sonífero na cerveja, na bebida que o sujeito estava bebendo. E aí o sujeito capute, e no que o sujeito perdia, né, a sua condição, né, de sua determinação, ele capotava mesmo, elas aproveitavam para afanar todos os pertences desse indivíduo, tá? Então, nesse caso, nós não vamos ter um crime de furto, descuido, porque o cara desmaiou e as pessoas levaram os seus pertences. Nós vamos ter um crime de roubo praticado mediante violência imprópria, porque essas autoras do crime, elas fizeram com que a vítima perdesse a consciência. Então, como diz o artigo, elas colocaram ele numa situação em que ele não pôde reagir, tá? Isso se chama violência imprópria. O exemplo mais clássico é esse do Boa Noite Cinderela, tá? Poderia ter outros? Poderia. A vítima no seu quarto, o autor do crime vai lá e tranca a porta, e aí depois subtrai os pertences da vítima que ficou trancada no quarto, impossibilitada de resistir, tá? Poderia ser também. Bom, então, nós temos no caput do 157 3 meios de execução: violência própria, violência imprópria e a grave ameaça, certo? Com isso, então, a gente define o conceito aí do crime de roubo, tá? Para fins de passar para análise da objetividade jurídica, que eu vou passar no próximo vídeo, para isso não ficar muito extenso e eu conseguir mandar para vocês pelo YouTube, que a minha internet não tá muito boa, ok? Em seguida, continuamos.